Olá a todos, vamos para o nosso último, derradeiro vídeo, né, com a aula teórica dessa disciplina. Aqui a gente vai explorar um pouco mais métodos que servem para testar a relação entre dois conjuntos de dados, né? A gente começou a falar na aula anterior sobre métodos que utilizam matrizes quadradas, né, os dados brutos, que é o que a gente vai chamar, para realizar algum tipo de correlação ou testar a relação mesmo entre, ou associação, né, entre dois conjuntos de dados multivariados. Aqui a gente vai seguir esse grupo de análises, falando especificamente sobre métodos que utilizam distância, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre métodos que utilizam a matriz quadrada com dados brutos, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre métodos que utilizam ou que são baseados em distância. Especificamente, a gente vai falar sobre o Mantel, né, e a versão parcial dele, né, assim como a RDA, a CCA. A gente também pode realizar esse tipo de teste aqui, né, que controla para o efeito de uma terceira. Né, você quer testar a relação entre dois conjuntos de dados, controlando para um terceiro conjunto, né, de dados. São testes bastante comuns e bastante aplicados, não só na ecologia, na sistemática, mas também na genética de populações, de paisagem, né, e várias outras aplicações. A gente vai explorar um pouquinho esse método e também falar sobre as suas limitações, né, principalmente em relação a análises espaciais. Vou falar da regressão múltipla de matriz de distância, né, MRM. Vou fazer um breve comentário sobre o GDM, que é o Generalized Dissimilarity Modeling. Depois a gente vai falar sobre o Procrustes e o Protestes, que é o procedimento de aleatorização, né? Eu falei rapidamente sobre, ou eu citei, na verdade, esse teste, o Procrustes. No comecinho da aula passada, falei que ele era um tipo de análise canônica, né? Mais simétrica, e agora a gente vai entender ele e em que tipo de situação a gente poderia aplicar o Procrustes. E aí, por fim, no finalzinho da aula, eu vou falar sobre a Permanova, ou em que tipo de aplicação, as limitações, e aí os testes associados, o Beta-DISPER e o PMDISP, que a gente vai explorar mais na parte prática da disciplina. Então vamos lá para o Mantel. Né? O Mantel ele basicamente uma correlação de matrizes de distância, tá bom? E ele serve para testar, para responder, né, o mesmo tipo de pergunta que a gente estava tentando responder lá com a RDA e com a CCA. Então imagina que você queira relacionar aqui a sua matriz de composição de espécies, né? A sua matriz aqui vai ter, né, locais por espécie e aqui locais por variáveis ambientais. Então você quer relacionar para ver essas duas matrizes, ou esses dois conjuntos de dados, para ver se existe algum tipo de relação entre eles. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é justamente calcular, né, produzir uma matriz de distância a partir dessa matriz quadrada de dados brutos. Aqui você eventualmente vai ter que utilizar um coeficiente de associação que faça sentido para o seu, ou que seja adequado para o seu conjunto de dados. No caso de composição de espécie, você pode usar o coeficiente de Bray-Cut, por exemplo. Né? E aqui para os dados ambientais, claro, assumindo que todos eles são quantitativos, eu posso usar, por exemplo, a distância euclidiana. Então, a partir dessas duas matrizes de distância, aí sim você vai realizar uma correlação, né, entre elas para testar se existe algum tipo de associação. Então, como é que isso é feito no Mantel? Né? O Mantel ele utiliza, como eu disse, essas matrizes de distâncias, mas não diretamente. Né? O que a gente faz é basicamente relacionar dois vetores, né, que vão descrever essa matriz. E aí é realizado, né, o que a gente chama de produto cruzado dos vetores, que é basicamente uma correlação de Pearson, tudo bem? Se você lembrar lá da nossa primeira aula, né, eu comentei sobre a correlação de Pearson, e aí tem justamente o produto cruzado, né, de dois vetores está justamente embutido, é uma parte da fórmula do R do Pearson. Só que aqui, por que a gente não faz então um R do Pearson, calcula uma correlação como a gente já sabe fazer? O ponto é que nessa matriz de distância ela tem algumas características peculiares, né? Então acompanhe aqui comigo. É claro que a diagonal
ela vai ter justamente a distância de cada, né, objeto em relação a ele mesmo. Então a distância dele com ele mesmo é uma distância, vai ser zero, né? Claro que o Mantel serve tanto para fazer testes de correlação de matrizes, tanto com distância, né, quanto com similaridades. E claro, se você está usando a matriz de similaridade, essa coluna aqui, desculpa, essa diagonal principal vai ser de uns e não de zero. Se você estiver utilizando a distância entre dois objetos idênticos é zero, tá? Então, mas olha só o que acontece. Como é uma matriz triangular, uma matriz par a par, você tem aqui a distância desse objeto com o objeto 2 e depois desse objeto com o objeto 3 e assim por diante. Então, aqui, nesses vetores, né, em cada um desses, você vai ter repetição desse dado, né, a relação do objeto 1 com o 2, 1 com 3, 1 com 4, assim por diante. Então, esses dados eles não são completamente independentes entre si, tudo bem? Porque você justamente vai ter essas distâncias para pares. Então, você tem que controlar para esse efeito, né, na hora de produzir a estatística do seu teste. E é justamente isso que o Mantel faz. Tá? Então, por isso que normalmente ele é representado com esse R minúsculo, né, e um índice aqui, né, um M de Mantel, o subscrito. E aí tem um outro ponto também. Você não consegue, ou você não pode, na verdade, fazer o teste, né, de hipótese e produzir o seu valor de P da mesma maneira que você fazia com uma correlação de Pearson, justamente por conta dessa dependência, né, dos seus objetos. Então, o que você tem que fazer é justamente tem que arranjar um outro tipo de procedimento, e que aqui no Mantel é feito por aleatorização. A gente vai aleatorizar a sua matriz, né? E aí sim, né, aleatoriza uma e mantém a outra fixa, né? Aí calcula o R, faz de novo o mesmo procedimento, calcula o R e assim por diante até você ter uma distribuição de valores nula, e aí você compara o observado com o esperado, e aí você tem o seu valor de P, né? Então, como eu disse, o Mantel basicamente é isso, não tem lá muito segredo. E você também tem uma versão, você pode realizar um Mantel parcial, que é basicamente realizar esse mesmo tipo de análise, né? Testando a relação entre dois conjuntos de dados, só que controlando para uma terceira matriz, um terceiro conjunto de dados, né? Da mesma forma que a gente fez lá na RDA e na CCA parcial, enfim. Então, a lógica aqui, como a gente está usando matrizes de distância, a lógica é similar a uma DB-RDA, que é a Distance Based RDA, que a gente já discutiu, tá? Só que aqui, claro, a nossa matriz preditora, ela também vai ser de distância, né, diferentemente na RDA, que utiliza uma matriz quadrada, né, uma matriz com dados brutos. E aqui também, no caso do teste parcial, e aí, claro, isso vale tanto para o Mantel parcial quanto para MRM, dependendo de como você especifica o modelo, isso vai ter um efeito, né? Porque se você quer testar, nesse exemplo que eu dei, né, a relação entre a composição de espécies e as variáveis ambientais controlando para o espaço, você tem que informar justamente essa sequência de matrizes, né? Porque ele vai entender que a sua covariável é a terceira matriz. Se você inverter a ordem, você colocar a matriz de composição de espécies e a matriz espacial, ele vai entender que você quer testar uma relação entre as duas, né, controlando para o efeito do ambiente, que seria uma terceira. Tudo bem? Então, esse tipo de teste, não só o Mantel quanto o Mantel parcial, é muito utilizado, como eu disse, em ecologia de comunidades, claro, mas ele também serve para outras aplicações, como análises filogenéticas, né? E também de genética de paisagem e genética de populações. É muito utilizado esse teste. Quais algumas vantagens que a gente tem em relação ao Mantel e uma das razões, né, do porquê ele é tão popular, tão utilizado? Primeiro que pelo fato de você utilizar a distância, você consegue, né, calcular
qualquer tipo de coeficiente que seja apropriado para os seus dados. Então ele é muito flexível nesse sentido, tá? Como todos os testes baseados em distância. Então isso também pode ser útil se você tem, por exemplo, mistura de dados, né, com diferentes naturezas. Você, sei lá, utiliza um dado, uma matriz, né, com informações quantitativas, categóricas, né, o Gauer, e aí quantitativas, categóricas e um fuzzy, né? E aí nesse caso você pode usar uma distância de Gauer, né, um coeficiente de Gauer para extrair uma matriz de distância, né? Você não conseguiria esse tipo de flexibilidade em outros tipos de análise. E também você consegue, né, utilizar ou realizar testes parciais utilizando mais de duas matrizes, né? Mas, claro, também tem algumas desvantagens. O fato de você ter que transformar a sua matriz quadrada em distância faz com que você tenha uma perda de informação, porque você está simplificando os seus dados, né? Então a gente já viu alguns poréns, né, desse tipo de operação, e eu vou exemplificar alguns deles daqui a pouquinho, em alguns slides. Então, e outra coisa, né, relacionado a essa questão da distância também. O fato de você trabalhar com distância, né, e aí, claro, realizar o seu teste e ter que interpretar ele em termos de distância, também é problemático, porque a gente não está acostumado a lidar com distâncias, né? Então, isso pode eventualmente dificultar um pouco a interpretação e pode gerar uma certa confusão, né? E aí, como eu já disse, né, isso, eventualmente você pode ter algum tipo de perda de informação que ela está contida, né, na informação original, mas quando você aplica algum tipo de coeficiente de distância, mesmo que seja apropriado para o seu tipo de dado, você perde algum tipo de variabilidade natural dos seus dados, tá? E aí, como eu disse, o Mantel ele é bastante comum, né, ele é bastante popular, e aí por conta disso a gente tem vários artigos testando, né, o poder do Mantel para lidar com diferentes tipos de situações. E aí a maioria deles eles detectam, né, que você tem baixo poder, ou seja, o que quer dizer um teste ter baixo poder? Quer dizer que quando existe um padrão, ele tem dificuldade de detectar esse padrão, né? Então você pode ter o que a gente chama de falso negativo. E aí também em algumas situações isso pode gerar um alto erro do tipo 1, que é o falso positivo. Então qual que é a dificuldade, qual que é a diferença em termos de abordagem, né, do Mantel para a abordagem que a gente vai chamar de dado bruto, ou raw data, né, que é aquele que utiliza a matriz quadrada, né, como a RDA, por exemplo. Então, como a gente viu, na RDA a gente consegue calcular um coeficiente, né, de determinação que é similar ao R quadrado, né, a interpretação dele é similar ao R quadrado do modelo linear, de uma regressão. Então, como é que a gente faz isso? A gente calcula, né, a soma de quadrados da matriz de preditos, né, de valores de y predito, que é basicamente aquela matriz de beta, e divide ele pela soma de quadrados do dado original, da matriz original. E isso vai ser o nosso R quadrado, a interpretação dele. A gente pode fazer da mesma forma que a gente faz numa regressão, né, em termos de porcentagem, porque ele varia lá de 0 a 1. Só que no caso, quando você lida com distância, você não consegue calcular justamente esse denominador aqui, né? Então, se você tentar calcular um R quadrado do Mantel, você vai ver que eles não são, né, tem uma dedução aqui da fórmula justamente, você vai ver que eles não são equivalentes, né? Tá dizendo que eles não são irredutíveis irredutíveis um por outro, porque justamente você tendo um, você não consegue calcular o outro, né? Isso justamente tem a ver com a maneira como o denominador do R quadrado, quando você está lidando com distância, é calculado, porque ele envolve justamente, né, um número de distâncias, que é uma coisa que não acontece lá quando você está lidando com dados brutos, né? Então a interpretação desse R quadrado é bastante diferente quando você lida com o Mantel, né?
E também tem o ponto, né, da perda de informação e essa dificuldade de lidar com distâncias, né, em relação ao dado bruto. Aqui tem um exemplo em termos de uso do Mantel para estudar beta-diversidade, né? Que é a variação de composição de espécies entre locais, né? Ou ao longo do espaço ou ao longo do tempo. Então aqui você tem uma matriz quadrada, né? Em que uma matriz de composição normal de espécies por locais, né? Então a gente vê que uma espécie ela está presente em todos os locais, só que as outras elas são específicas de um local, elas só ocorrem em um local, tudo bem? E aí se você for calcular a soma de quadrados dessa matriz, você vai ver lá que tem um valor, né? 3. Tem uma fórmula para chegar nisso, mas aqui não cabe aqui discutir, né? Então a gente vê que, apesar de pouca variação, né, você ainda assim tem uma variação na sua matriz. Então, se você calcular, ao invés de lidar com a matriz quadrada, você calcular uma matriz de distância, utilizando, por exemplo, o coeficiente de similaridade de Jaccard, e aí pegando o complemento dele, né, para fazer a distância, lembrando aqui, claro, são dados de presença e ausência, né, dados de incidência, então o Jaccard é apropriado para esse tipo de dado. Se você fizer a mesma coisa e calcular uma matriz de distância com o Jaccard, olha só o que acontece. Apesar de haver variação entre locais, em termos de composição de espécies, a gente vê de fato que tem uma variação. Você tem espécies que são exclusivas de um local, elas só ocorrem ali. Só que pelo fato de você ter justamente uma única espécie que varia entre os locais, a distância entre eles é idêntica, né? E aí produz uma coisa um pouco incomum, que é justamente isso. Todos os valores, né, de distância de Jaccard par a par, né, entre os locais é exatamente igual. E aí, claro, se você calcular a soma de quadrados dessa matriz de distância, ela vai ser zero, porque não tem variação, né? Todos os números são iguais. Né? Então, isso é para exemplificar, né? Esse é um slide do curso do Pierre Legendre, que mostra justamente isso. Né? Apesar de você ter uma variação e ela ser detectada na sua matriz de composição de espécies bruta, você não consegue detectar quando você lida com distâncias. E aí, claro, se você realizar um teste de Mantel utilizando essa matriz e tentar predizer, né, ela em termos de variáveis ambientais ou espaciais, você não vai encontrar nenhum tipo de resposta. Né? Você não vai encontrar nenhum tipo de padrão. E aí também tem um probleminha do Mantel em termos de análises espaciais. Né? Tem uma série de limitações em termos disso, de novo, advindo da distância. Né? Então, quando a gente lida com distância, como eu já falei na aula passada, é muito comum você ter, né, locais próximos no espaço terem composição de espécies parecida ou mesmo terem variáveis ambientais similares, né? Enquanto que locais muito distantes no espaço, essas características ambientais e de composição de espécies também vão ser muito distantes. O problema é que isso não ocorre de maneira linear, né? É isso que eu quero dizer aqui com a relação monotônica. Então, à medida que você tem um aumento da distância espacial, por exemplo, você não tem um aumento na mesma maneira, de maneira linear, da composição ou mesmo da distância, lembrando que quem está trabalhando com distância, né, da distância da composição e da distância em termos das variáveis ambientais. Né? Essa relação normalmente é não linear. Né? E aí, sendo o Mantel derivado de uma correlação linear, a gente normalmente não detecta nenhum tipo de padrão, né, nesse tipo de caso, especialmente quando a gente está lidando com análises espaciais, né, em que a gente utiliza para construir a nossa matriz, né, de distância espacial uma distância euclidiana, né, em linha reta entre os locais, ou mesmo uma distância geodésica, que é aquela que leva em conta a curvatura da Terra. Claro, se você estiver lidando com pontos, né, muito distantes, né, em escala continental, por exemplo, a curvatura da Terra, né, já passa a ser
relevante, aí você tem que levar isso em conta, essa é a distância geodésica, né? Mas independente do tipo de distância que você utiliza para caracterizar o seu espaço, né? Você acaba tendo esse tipo de problema, essa relação que não é monotônica. E aí o que acontece? Por conta justamente dessa popularidade do Mantel em ser utilizado em análises espaciais, existem uma série de artigos e curiosamente eles são publicados de 5 em 5 anos, né, pelo Legendre. Então aqui a gente tem um artigo de 2000 dele testando ou fazendo simulações, né, para avaliar se o Mantel é apropriado para você lidar com abordagens espaciais. Aí depois, em 2005, você tem um outro artigo nesse contexto de diversidade beta, depois 2010 outro, depois 2015 um dos últimos, né, que foram publicados. E aí, basicamente, todos esses artigos eles chegam à conclusão de que o Mantel ele não é apropriado para você modelar ou fazer algum tipo de análise num contexto espacial, né? Principalmente por conta do poder dele de detectar padrões, né, espaciais e principalmente padrões que não são lineares, né? Que não tem, cujas distâncias, né, não tem uma relação monotônica com alguma outra característica, seja de distância genética ou ambiental ou de composição de espécies, né? Então, qual que é a sugestão? Qual que é a solução que esses artigos, principalmente esses últimos, sugerem, né? Que você, ao invés de lidar com a distância geográfica bruta, você utilize os Moren Eigenvector Maps, que são aqueles vetores, né, ou os filtros espaciais, antigamente chamados, ou os PCNMs, também antigamente chamados, para modelar a relação espacial entre os seus locais de amostragem, entre as suas manchas de habitat, né? E porque esses vetores, como eu expliquei bem rapidamente na aula passada, eles são, primeiro eles são ortogonais, né? Então, e eles descrevem, né, estruturas que são multi-escala, e eles descrevem melhor essas relações, né, da disposição dessas manchas de habitat que podem capturar, né, outros aspectos que a distância pura não consegue, né? E aí, claro, para fazer isso você vai terminar, né, você vai gerar vetores, que são equivalentes a vetores de PCOA, e a ideia é que você utilize uma RDA ou uma abordagem derivada da RDA, uma Distance Based RDA, por exemplo. Então, como eu disse, né, se você estiver lidando com esse tipo de situação, né, algum tipo de análise espacial, evite usar o Mantel, né, procure outro tipo de análise, principalmente utilizando os MEM, né, e utilize, né, alguma versão da RDA. Né. E isso também tem a ver, pensando um pouco sobre a hipótese, né, no caso do Mantel, geralmente a gente não tem hipótese, principalmente em ecologia e genética, né, a gente não tem hipóteses que são essencialmente ou que são ou que dependem da relação de distância. A gente não está interessado na distância por si só, né? Então, o Mantel nesses casos ele não é apropriado, né? A não ser que você de fato tenha algum tipo de distância, né? O seu dado bruto seja distância. Isso pode acontecer, por exemplo, quando você está lidando com a distância para a par em termos de sobreposição de nicho, né? Aí a resposta é justamente uma matriz triangular com uma relação para a par da espécie 1 com a espécie 2, né? Em termos de sobreposição de nicho. Aí não tem outro tipo de alternativa, é melhor usar mesmo um Mantel. Mas qualquer outro tipo de situação, né, evite usar isso e prefira abordagens que usem os Moren Eigenvector Maps e uma RDA. Recentemente, na verdade o ano passado, a gente teve a publicação desse artigo, né, do grupo do Stefan Drey, que ele propõe um outro esquema de aleatorização, né, que utiliza modelos nulos que são informados pelo espaço, é o que a gente chama de modelos nulos espacialmente restritos, que é uma maneira, né, de você
realizar o que eles chamam de MSR, né? Que se eu não me engano é Moral Spectral Randomization. Então a ideia é que na hora de fazer a aleatorização do Mantel para gerar o seu valor de P, etc., você utilize ou eles propõem, né, você utilizar esse tipo de abordagem, porque isso diminuiria o seu erro do tipo 1. E aí isso resolveria esse problema do Mantel de você não ter um poder, né, eficiente ou adequado para lidar com dados espacialmente explícitos, né? Então, não vou comentar muito sobre isso. Se você tiver interesse, se o Mantel de fato for a análise mais apropriada para os seus dados, sugiro que você consulte esse artigo aqui do Crabot do ano passado, 2019. E aí, assim como o Mantel ele é digamos assim, uma versão multivariada da correlação, né? Inclusive a interpretação dele também, ele varia de -1 a 1, né? Você pode ter correlações de Mantel negativas e correlações de Mantel positivas, indicando que existe uma correlação de distâncias, né, positivas, e aí à medida que, se você tiver uma relação negativa, à medida que uma distância aumenta, a outra distância diminui, ou vice-versa. Então aí já dá uma certa dificuldade, já embola um pouco a cabeça na hora de pensar, né? Então, assim como você tem essa versão do Mantel que faz a correlação entre dois conjuntos de dados, você também tem uma versão para lidar com matriz de distância que é baseada na regressão, ou numa ideia de regressão, né? Então, como é que ela funciona? A MRM, né, que é a regressão de matrizes de distância, multivariada, portanto, ela calcula, né, um R quadrado, né, e também você consegue calcular um valor de inclinação, né, da reta, um valor de beta. Então, as inferências que você pode ter a partir disso varia um pouco, muda um pouquinho em relação ao Mantel, né? Aqui também você pode ter várias matrizes preditoras, como você tivesse uma regressão linear múltipla, né? E aqui, como você está, de fato, modelando, né, criando um modelo, você necessariamente precisa indicar para a função, né, para o programa que faça isso, você precisa indicar qual a sua matriz é preditora e qual é a resposta. No Mantel, não, a gente está testando simplesmente por uma associação entre matrizes. Então, você não tem essa ideia mais de preditora e resposta, simplesmente associação, como uma correlação faz, né? Então, o funcionamento dela é muito similar, né, em termos do Mantel, só que aqui, claro, você passa a ter uma matriz, né, dependente ou resposta, e aí uma ou mais matrizes preditoras ou independentes. Você também tem que desmembrá-la, né, essas distâncias, e formar um vetor, e a partir dele é que você vai fazer essas regressões, e aí o R quadrado é calculado justamente considerando, né, levando em conta justamente essa dependência, né, das distâncias na hora de formar o seu vetor. Legal, então até agora a gente viu dois testes que assumem linearidade, né? Tanto no Mantel quanto na MRM, elas assumem a linearidade de distâncias, né, nos seus dois conjuntos de dados. Pode ser que em alguns casos você tenha algum tipo de relação não linear, né, das suas distâncias. Nesse caso, o Mantel nem a MRM vai conseguir detectar, né? Então, para isso que você precisa, nesse caso, do chamado GDM, que é o Generalized Dissimilarity Model. Então, esse tipo de ferramenta ele foi proposto pelo Simon Ferrier lá no comecinho dos anos 2000, né, 2002, e aí grandemente desenvolvido nesse artigo aqui de 2007. Né, que o Simon Ferrier é um estatístico, né, da Austrália. Então, vocês estão vendo que nessa disciplina ou tem australiano, ou tem francês, ou tem canadense. Né? Basicamente o universo mesmo de estatística multivariada. Os grandes países, né, que contribuem para essa área são justamente esses.
Então ele propôs o GDM num contexto de modelagem de diversidade beta. Então ele estava interessado em entender ou utilizar, né, distâncias, se a gente lembrar bem, né, claro que eu não falei sobre isso aqui especificamente, mas quando você lida com diferenças de composição, normalmente você tem que calcular algum tipo de similaridade, né? Então tem uma linha, né, que prefere usar a matriz de distância, né, para lidar com diversidade beta, e uma outra linha que prefere lidar com o dado bruto, né, a sua matriz quadrada. Né? São duas escolas, mas para essa escola que prefere lidar com matriz de distância para estudar diversidade beta, essa é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque ela consegue, né? Ela é similar, na verdade, é uma extensão da MRM, porque você também precisa ter uma matriz, né, resposta, né, que vai ser modelada em função de uma série de outros. Pode ser distância espacial ou algum tipo de variável ambiental ou climática, né? Só que, diferentemente da MRM e do Mantel, você pode ter algum tipo de relação, você pode esperar algum tipo de relação não linear, né, entre a composição de espécie, que vai ser a sua resposta, e as variáveis preditoras. Né? Isso também é muito comum. Por que isso é tão importante? Né? Porque é muito comum que você tenha, principalmente quando você está lidando com a composição de espécie, uma certa saturação da sua matriz. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Né? Enfim, já adiantei aqui, mas é muito comum que você tenha esse tipo de saturação na sua matriz de distância, né? E esse método ele consegue lidar bem com isso. Então ele é muito útil para você fazer modelagem de comunidades, e ele também tem, ou ele possibilita, né, que você mapeie os valores preditos e os resíduos também. Então é muito, muito legal que você consegue geralmente fazer mapas e aí, claro, usar isso para fazer algum tipo de predição espacialmente explícita. Tá, e de onde vem essa questão da saturação? Como é que surge essa história? Então imagina que aqui a gente tem uma matriz de composição, né? Então a gente tem aqui as espécies, né? Cada linhazinha dessa, ela indica a presença, né, ou a incidência das espécies ao longo de um gradiente ambiental. E aí imagina que a gente tem esses 6 locais aqui que a gente amostra ao longo desse gradiente ambiental, tudo bem? Então olha só, esse local A, esse site A, então ele vai ter essa espécie aqui, essa, né? Só que essa espécie, por conta de, né, requerimentos ambientais ou limitação de dispersão, ela não consegue chegar, ela não ocorre nesse local B. Né? E assim por diante, você tem uma substituição de espécies, né, de um local para o outro. Acontece que, se você comparar, lembra que a gente está lidando com distâncias aqui, se você comparar, né, para a par esses locais, o que vai acontecer se você comparar o local A com o local E? Né? Eles não compartilham absolutamente nenhuma espécie. Né? Eles não têm nenhuma espécie comum, porque as espécies que ocorrem no local A, elas não atingem, né, o local E e nem o local F. Então a distância, né, entre eles vai ser zero. E aí, claro, se você está lidando com dissimilaridade, a dissimilaridade vai ser máxima, né? Eles vão ser totalmente diferentes entre si. Então, o local A e o local E vai ser totalmente diferente entre si, o local A e o local F também vai ser diferentemente entre si. Então, o que isso acaba gerando, né? Se você tiver um plot, né, de dispersão, que você mostra justamente os seus pontos para par, né? Isso vai gerar essa saturação aqui, né? Vai ter um monte de pontos, né, que vão indicar a máxima diferença, né, entre eles. E aí, claro, isso acaba gerando algum tipo de relação não linear, né, que é como se fosse exponencial. Ele aumenta, só que atinge depois um certo platô. Né? Então, essas técnicas, né, tanto o Mantel quanto a MRM, elas não são adequadas para esse tipo de dado, e é algum tipo de situação que cai bem ou que é bastante adequado para GDM. Então fica aí explicado por quê.
Procrustes, né? Então eu falei rapidamente, eu citei ele no começo da aula passada. Eu falei que ele era um tipo de ordenação restrita, simétrica, que exigia, né, dois conjuntos de dados que tivessem o mesmo tamanho. Então, vamos falar um pouquinho dele, que na verdade ele é bastante útil, ele é bem menos utilizado do que ele deveria ser, principalmente em ecologia de comunidades. Claro que ele tem uma série outra de aplicações, principalmente em morfometria, né? Morfometria geométrica, principalmente. Então, da onde que veio o Procrustes, né? Ou de onde que veio esse nome? Por que esse teste tem esse nome? Então, a tradução de Procrustes, ou Procrusto, né, em português, é o esticador. Então, o Gauer, né, ele de novo, esse senhorzinho simpático aqui, quando ele criou esse método, essa técnica, ele estava com isso em mente, né, esse nome em mente, e acabou dando esse nome para o teste. Por quê? Porque na mitologia grega, o Procrustes era filho do Poseidon, né, então um deus ligado ao mar, e ele era um ladrão. Tá? Então ele controlava uma estrada, né, e aí todo mundo que passasse por ali ele convidava para entrar na casa dele, e aí tinha uma cama, né? E aí ele convidava, né, as pessoas para passar a noite ali e fazia um acordo com elas e deixava elas deitarem na cama. Só que tinha um porém. Se a pessoa fosse muito comprida, né, ou muito mais comprida do que cabia na cama, ele cortaria os pés e a cabeça da pessoa até encaixar. Ou se ela fosse muito pequena, ela esticaria essa pessoa até caber, né, se ajustar perfeitamente ao comprimento da cama. Então, isso é justamente o que esse método faz. Então, por isso que o Gauer deu esse nome para ele. Então, vamos entender como é que ele funciona, né? Assim, antes disso, o Procrustes ele não é um personagem lá muito popular na mitologia, mas ele tem histórias dele com o Teseu, né? Que tá ligado ao mito do Minotauro, né? O labirinto, né? Então, qualquer tipo de representação do Teseu, do Procrustes, você vê de fato que tem, né, uma cama representada. Então, sempre quando tem alguma coisa nesse sentido, com certeza, né, você tem o Procrustes, e isso está ligado à ideia à história do Procrustes, né, o mito do Procrustes. Tá, mas aí como é que o método funciona? Então imagina que aqui você tem lá dois conjuntos de dados, tudo bem? Multivariados. Então a ideia que você vai fazer é tentar arranjar ou arrumar eles de alguma maneira, né? De maneira que eles se ajustem um ao outro. Então imagina que você tem 3 pontos no seu conjunto de dados multivariado e você quer comparar com outro conjunto de dados. Então imagina que você tem que esticar um até chegar no outro, né? Ou se você tiver um dado muito, né, um conjunto de dados que ocupa uma região do espaço multivariado muito maior, né, e você tem um outro que ocupa menor, você vai fazer justamente essa rotação. Então vamos entender, existem 3 passos, né, dessa análise que é feita, né, que é implementada pelo algoritmo do Procrustes. Então, e o que é feito? O que é o tipo de critério que é usado para fazer? Claro que eu estou falando agora uma representação geométrica, né, visual desses dados, mas agora a partir de agora a gente vai entender como é que isso é feito matematicamente, o critério de fato, né? A gente vai tentar justamente arranjar uma correspondência entre esses dois conjuntos de dados multivariados, e aí vai tentar justamente reposicioná-los, né, para testar a concordância, e a gente vai fazer isso minimizando a soma de quadrados, né, da distância entre os dois pontos correspondentes nas duas matrizes. Então, olha só, né, de novo a soma de quadrados, ou a minimização da soma de quadrados. Né? Eu falo que estatística é muito simples. Uma vez que você consegue, né, você enxerga esses pontos principais, é muito, muito simples você entender todo o resto.
Então, se você sabe o que é variância, se você sabe o que é soma de quadrados, metade da estatística multivariada você já conhece, né? Se você conhecer um pouquinho sobre combinações lineares ainda, pronto, você já sabe toda a estatística multivariada. Então, esse é o critério que é utilizado, né, para você fazer essas operações, que são 3. Né, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas essa é a fórmula, né, que o algoritmo do Procrustes utiliza para calcular os resíduos. Né? Então, se a gente lembrar bem, a soma de quadrados é uma maneira, né, de você calcular, né, ou testar eventualmente a variância de conjunto de dados, e tudo aquilo que é diferente, né, ou que você não consegue, né, deixar fora, né, não consegue minimizar, né, na soma de quadrados, isso vai ser o resíduo, é a distância justamente entre o que seria o seu modelo e o dado original. Então, o Procrustes ele faz 3 tipos de procedimento. Uma é o reescalonamento, que é feito pela essa parte aqui da fórmula, né? E aqui você já deve estar reconhecendo de onde veio isso aqui, né? Se não, volta na aula anterior, você vai ver que isso aqui é parte lá da maneira como a gente escreveu, né? Usou a notação de matrizes para explicar a RDA, né? Se você lembrar bem, isso é uma parte de um modelo linear escrito na forma de matrizes, né? E a segunda parte é a centralização, tudo bem? E a rotação é a terceira, tá? E a gente vê, não é tão difícil você entender, né? O que é centralização? Que a gente está pegando uma matriz, né? E tirando da média, está subtraindo da média, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, a rotação, né? Então, a gente vai tentar, esses 3 procedimentos, né, vão me dar os resíduos do Procrustes, e é justamente o que vai ser utilizado depois para calcular a estatística do teste. Né? Então, o que é essas 3 fases, né? Explicadas talvez de uma maneira mais visual ou geométrica. Essa aqui é a mesma fórmula, talvez um pouco simplificada do que eu acabei de mostrar, tá? Então, a translação, ela é feita dessa forma. A gente imagina que os 2 conjuntos de dados eles estão ocupando, né, regiões do seu espaço reduzido diferentes. Então, o que a gente vai fazer é justamente colocar eles, né, imagina que aqui tem um centroide desse conjunto de dados, e aqui você tem um outro centroide desse conjunto de dados. A gente vai centralizar, né, eles aqui, vai fazer com que eles tenham um mesmo centroide, eles tenham um centroide único. Já aqui você também pode ter, eventualmente, né, conjuntos de dados que são diferentes em termos de tamanho. Tem uma maior dispersão, né, ocupa uma maior região do espaço multivariado, e um outro que ocupa uma região menor do espaço multivariado. E esse reescalonamento ele vai fazer justamente eles vão passar a variar, né? É como se houvesse uma padronização, na verdade. Eles vão passar a variar dentro da mesma região, né? E por fim você tem a rotação, que é justamente fazer com que eles tenham o mesmo sentido, né? Que é basicamente isso que está mostrando mesmo na imagem. Você tem essa rotação e aí o ponto respectivo, o A e o A, ficam na mesma direção. Então, o Procrustes, esse é como o procedimento funciona, né, em termos de algoritmo. Né? E como é que ele é utilizado, principalmente em ecologia de comunidades, né? Você está interessado em concordância, normalmente, quando você utiliza esse teste, né? Então, que tipo de pergunta é isso? O que quer dizer concordância? A gente viu um exemplo lá com a coinércia. Você também pode testar concordância aqui com o Procrustes. Então, imagine que você tem no seu né, um riacho em que você coletou uma série de grupos de organismos, né? Peixes, insetos aquáticos, e você quer testar se esses 2 conjuntos de organismos eles respondem de maneira similar
a um gradiente ambiental, né? Então, basicamente, você quer ver se eles são concordantes, se esses dois conjuntos de dados são concordantes. Então, você realiza o Procrustes, né? E aí ele vai te retornar uma estatística, que é o m quadrado. E aí, a partir disso, você pode fazer um procedimento, de um teste de hipótese, né? Se o valor de P for significativo, você diz que eles são concordantes, ou seja, que a estrutura multivariada deles é similar. E aí, se não for significativo, eles não são concordantes, né? Então, resumindo, essa estatística do teste, que é o m quadrado, né? Se você quer testar a relação de um conjunto multivariado com o outro, aqui 1 e 2, ele é formulado dessa forma, né? O traço da matriz e o y', né? Você está querendo multiplicar uma matriz por outra, você tem que transpor uma matriz, né? O traço da outra matriz, etc. Essa é a estatística do teste. Só que até agora você só tem essa estatística, né? Que é como você já sabe, estatística, quando eu falo estatística do teste, é um número que mede um padrão, né? Para você testar uma hipótese a partir disso, para gerar um valor de P, você tem que ter algum tipo de procedimento, né? Nesse caso, o que é chamado de proteste é justamente isso, né? Um procedimento de aleatorização de Monte Carlo, que vai aleatorizar o seu conjunto de dados, que aí você e calcular, né, a cada vez a sua estatística do teste, porque assim você tem uma distribuição nula da sua estatística, né? E aí você consegue, ao comparar o valor observado com a distribuição nula, você consegue ter uma ideia de significância, né? Se ele for maior do que o intervalo de confiança, você diz que ele é significativo, né? E aí, como é que você representa graficamente esse resultado? Então, normalmente não é muito comum, mas você pode representar graficamente dessa forma, né? Você tem um ponto aqui, né, e uma linha, né? Um outro ponto e uma linha. Então, isso aqui normalmente é um objeto, pode ser um local ou uma espécie, e essa linha é justamente o deslocamento que ela teve que fazer durante aqueles procedimentos, né, de rotação e tal, escalonamento, e para mostrar, né, para você ter uma concordância entre os dois conjuntos de dados. Normalmente é assim que você mostra. É como se esse ponto original aqui desse objeto fosse esse, ele tivesse que ser deslocado até esse ponto aqui. Então, quais são as vantagens do Procrustes e o procedimento, né, associado a ele, que é o proteste? Ele, principalmente em relação ao Mantel, né, ele é mais poderoso do que o Mantel. Então, isso equivale a dizer que ele tem um baixo erro do tipo 1. Então, ele consegue detectar padrões de maneira mais facilmente do que o Mantel, quando eles existem, né? E você também não perde informação sobre observações individuais, né? Lembrando que aqui você pode lidar tanto com dados, no caso do Procrustes, com dados brutos, né? E também com distâncias, né? Claro. E no Mantel, necessariamente, você tem que calcular uma distância. Então, nesse procedimento, você já perde informação, como a gente viu, né? Perde informações sobre objetos porque você só fica com as distâncias entre eles, né? E você tem que interpretar, no fim das contas, a distância entre os objetos e não os objetos. Então, o Procrustes ele tem uma série de outras implementações, além de testar a concordância entre dois conjuntos de dados, que foi o que a gente acabou de mostrar, né? Você também pode comparar ordenações, que é um tipo de aplicação que é bem menos utilizado do que deveria. Imagine que você quer ter uma ordenação de uma matriz e a ordenação de uma outra matriz. Imagine que eles podem ser construídos, inclusive, com métodos de ordenação diferentes, né? E aí você compara as ordenações para ver se tem algum tipo de similaridade entre eles. E também você pode utilizar o Procrustes para iniciar, né, os agrupamentos, como dar um seed, né, para um agrupamento. Em que tipo de situações isso é importante? Imagina que você está querendo realizar, né, um caminhos ou mesmo um dendrograma e você tem um conjunto de dados muito grande.
né? Então você pode utilizar um Procrucis, né, primeiro, né, e aí a partir disso você utiliza o resultado como um ponto de início, né, para o seu algoritmo de agrupamento encontrar lá os grupos, né? Isso, principalmente quando você está lidando com um conjunto grande de dados, isso acelera, né, a computação, né? Então a gente está chegando ao fim. Esse é o último teste que eu queria conversar com vocês, que é a permanova, né? Você já deve estar reconhecendo aqui uma coisa parecida, né, uma coisa familiar, que nesse nome você tem ANOVA, né? Se você lembrar bem lá das suas aulas de estatística básica, a ANOVA é análise de variância, né? Analysis of Variance. E aí você tem a versão multivariada da ANOVA, que é justamente a MANOVA, né? Multivariate Analysis of Variance. Então, o que a gente vai falar aqui é a versão baseada em permutação da MANOVA ou permanova, né? Então, esse tipo de análise é muito utilizado num contexto de experimento, né? Então, imagina que você tem lá a matriz de composição de espécies, que a gente sabe que não tem propriedades euclidianas, né? Não tem propriedades métricas. Imagina que você quer calcular algum tipo de índice de parecência, né? Um coeficiente de associação a partir disso. Você necessariamente vai ter que utilizar algum outro tipo de coeficiente semimétrico, né? E no caso da MANOVA, ela só utiliza, né, a distância euclidiana. Então você só tem que usar, você só pode usar dados quantitativos, né, na MANOVA. Então isso limitava um pouco as aplicações dela, principalmente quando você está lidando com abundância de espécies ou frequência relativa, né? E quando você quer comparar esse tipo de dado entre grupos ou entre tratamentos. Então, aí a Marty Anderson, que é uma estatística australiana, né, de novo, ela propôs a permanova, que basicamente é uma manova baseada em permutação. E aí você foge um pouco dessas limitações da distância euclidiana, né? E aí, eventualmente, você também pode ter, né, como a gente vai ver aqui, múltiplas variáveis respostas, né, que podem conter algum tipo de não dependência, né, não independência entre elas. E você também pode ter variáveis respostas que são fatores, um ou mais fatores, né, com dois ou mais níveis que podem ser inclusive cruzados, né. Então, como é que a manova funciona? Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é utilizar algum tipo de transformação apropriada aos dados. A gente viu isso na aula de transformação, né? Então, imagine que você está trabalhando aqui com abundância de espécies. Uma transformação adequada é o Helling, né? Então, você transforma a sua matriz e aí, depois disso, extrai uma matriz de distância também apropriada para o seu conjunto de dados, tudo bem? E aí você tem, a primeira coisa que tem que fazer é calcular, né, a soma de quadrados total dessa matriz. Então você pode calcular isso utilizando essa forma, né? A gente já viu bem rapidamente nas aulas anteriores. E aqui, esse exemplo, esse primeiro exemplo, pelo menos, eu vou falar sobre um tipo de manova simples, com um fator, que seria equivalente a uma manova one-way, tudo bem? Um fator com dois ou mais níveis. Então, a primeira coisa que você faz é calcular a soma de quadrados total, e aí depois você tem a soma de quadrados dentro dos grupos, né? Soma de quadrados within, né? Dentro. Então, você tem a soma de quadrados desse nível, né, do fator, e depois desse outro nível do fator. E aí você, tendo isso, a soma de quadrados total, e aí dentro você consegue calcular, né, se você particiona, né, a soma de quadrados, isso é sinônimo de um teste F. Você consegue calcular uma estatística similar ao F do Fisher, que é basicamente uma fração, né, entre soma de quadrados, tudo bem? Aqui, claro, né, esse Azinho aqui é justamente o número de grupos que você tem. Então, ele é, apesar desse exemplo ser com um único fator, esse tipo de procedimento e essa estatística ela pode ser aplicada para vários fatores, inclusive outros cruzados, né?
Então, qual que é a ideia aqui? Então, imagina que você tenha lá no seu espaço multivariado reduzido, você tem dois grupos de dados. E aí, cada um deles vai ter o seu próprio centroide, que é basicamente a média, né, multivariada. Então, você vai ter aqui o centroide e o que a manova, a P-manova vai tentar encontrar é justamente determinar a distância, a primeira coisa, é a distância entre os centroides dos grupos, tudo bem? E vai encontrar aqui um centroide médio, digamos assim, um centroide geral. Você também pode repetir esse mesmo tipo de procedimento se você tiver um fator cruzado com outro fator, que seria equivalente a uma manova two-way, tudo bem? Então você tem um fator com 2 ou mais níveis e cruzado com um outro fator com 2 ou mais níveis. Então imagina aqui que você tem lá um procedimento de aquecimento e o natural, né? Você tem o tratamento e o controle respectivo. E aí a mesma coisa para o outro fator, né? O tratamento e o controle. E aí você também vai calcular, né, a soma de quadrados total, depois particionar isso para cada a soma de quadrados dentro de cada nível, tá? E aí tem alguns poréns, né? A gente, apesar da P-manova ela quebrar aquele pressuposto da distância euclidiana, né? Você ainda tem que lidar com ela ainda tem um pressuposto, né? E o principal deles é a homogeneidade das dispersões, que é equivalente a você ter homogeneidade de variância multivariada, tudo bem? Nesse caso, né, a P-manova ela não se desempenha, né, não tem um desempenho muito bom, mas claro que tem outros testes que são inclusive piores ou inclusive proibitivos, tipo o Mantel, né, e o Anosin também, que é um outro tipo de teste que eu não vou falar nessa disciplina, que é um teste similar a P-manova, né? Só que ele é não paramétrico, né? Anosin, Analysis of Similarity, né? É um teste também que você consegue testar, né, a relação entre duas matrizes de distância, só que ele é não paramétrico. Ele tem uma série de problemas. Então, nesse artigo de 2013, a Anderson ele discute um pouco isso. Então, se você tem esse tipo de situação, você tem, para um grupo, você tem uma dispersão pequena, né? Os pontos estão muito próximos aqui do centroide, enquanto no outro você tem uma dispersão muito maior, quer dizer que a variância aqui é muito maior do que aqui, isso pode ser um problema para a P-manova, tá? Você pode detectar isso, você pode testar isso, né, antes com o beta-disper, né, que é uma função no pacote Vega, a gente vai ver isso na aula prática, e você consegue pelo menos detectar se existe de fato essa diferença, né, de heterogeneidade de dispersão entre os seus grupos ou tratamentos, tá? E aí existe, quando você está trabalhando com dados multivariados, principalmente em termos de grupos, né, você pode ter diferentes tipos de perguntas que têm a ver tanto com a composição ou com a dispersão, tá, entre os seus grupos. O que seria uma diferença de posição? Um tipo de pergunta é justamente essa, né? Houve uma mudança fundamental na estrutura da comunidade? Então, imagine que você tem uma comunidade que está sobre um tipo de regime, né? Sei lá, uma região muito seca, e depois um outro tipo de comunidade, né, que está numa região muito ou menos seca, né, muito úmida. Então, você imagina que a posição dessas dois conjuntos de dados no seu diagrama de ordenação, eles vão ser diferentes, eles vão ocupar posições diferentes, tá ok? Isso tem a ver com a posição, né, a média entre eles. Mas você pode ter, eventualmente, perguntas que têm a ver com a dispersão entre esses dois grupos, né, ou mais. Por exemplo, a estrutura de comunidade se tornou mais ou menos variável. Então, imagine que você tem uma situação em que você mede, né, a dispersão na sua comunidade lá, e aí você tem algum tipo de distúrbio, né? E aí você volta e mede a mesma comunidade, usando os mesmos métodos, né? Então, imagina que aqui você tem uma dispersão muito maior, as espécies são muito mais distantes entre si, ou as localidades, né, são muito mais distantes entre si, e aqui você tem uma simplificação, as espécies são muito mais próximas entre si, ou eventualmente uma extinção, por exemplo, né? Então, esses dois aspectos são importantes
e eles são... a gente tem que prestar atenção a eles, né? Quando estiver realizando esse tipo de análise. Nesse artigo da Anderson, tá aqui a carinha feliz da Marty Anderson, é uma baita profissional, criou, enfim, vários outros tipos de testes, né? Você tem esse artigo, na verdade, ele faz uma série de testes de poder com a Permanova, Vanusin e Mantel, né? E uma das coisas que ela descobriu é justamente isso, né? Quando você tem desenhos balanceados, ou seja, o mesmo número de unidades amostrais entre os seus grupos, a Permanova ela é mais robusta do que o Vanusin e o Mantel, né? E também existe um tipo de diferença, né? Existe uma diferença em termos de teste de hipótese nula, que é feita nesses 3 testes. Enquanto o Vanusin e o Mantel, eles testam se as amostras dos mesmos grupos são mais agrupadas do que as amostras de diferentes grupos, a Permanova, ela testa, né, se existe algum tipo de diferença nos centroides dos grupos, como eu disse. Então, uma, ela está testando a posição e o outro, ela só testa, né, a dispersão dos grupos. Então, são hipóteses nulas diferentes, né, são aspectos multivariados diferentes. Enquanto na Permanova também você consegue testar, né, principalmente com esses testes, o beta-DISP, o PM-DISP, que são testes acessórios, né, você consegue detectar a diferença de dispersão. E além disso também, o Mantel e o Vanusin, eles confundem justamente a diferença de posição, né, com a diferença de dispersão, enquanto a Permanova ela consegue lidar melhor com isso, né. Antes de começar a me despedir, eu queria só fazer um breve comentário, né. A Permanova ela também tem sofrido algum tipo de críticas, principalmente depois de 2014 para cá, né? Então, na verdade, a estatística multivariada, essas análises multivariadas têm sido bastante modificadas, né? O raciocínio em torno delas tem sido bastante modificados. E desde 2014, nos últimos 6 anos ali, você tem novas propostas, né, de análise que são baseadas em GLMs, né? O GLM você sabe que são modelos lineares generalizados. E só que quando aplicados para dados multivariados, são GLMs multivariados ou os chamados Model-Based Ordinations, né? São ordenações baseadas em modelos. Eu não falei sobre isso, né, nessa disciplina, até porque ia ficar um pouco grande, mas eu estou acompanhando essa literatura e devido a justamente essas limitações desses métodos que a gente conhece, que são baseados em distância, eu imagino que daqui uns 5 ou 7 anos, provavelmente essa disciplina inteira vai ter que ser reformulada para incorporar, né, esses métodos mais recentes. Eventualmente, talvez eu faça uma aula extra sobre esse assunto em breve, né, quem sabe mês que vem ou no próximo, e aí eu deixo aqui também para vocês, mas só para vocês verem que esse tipo de desenvolvimento, né, essa área ele está acontecendo relativamente rápido. Se você não gostou, você não entendeu nada, se você me acha, né, um péssimo professor, você não entendeu porcaria nenhuma do que eu falei, né, sugiro que você consulte o site, né, do Pierre Legendre, nesse endereço aqui. Ele tem um curso, né, que ele oferece regularmente. Ele ofereceu inicialmente em Trieste, né, na Itália, em 2016, e eu também tive a oportunidade de fazer esse curso em 2017 com o próprio Legendre, e ele, inclusive alguns slides eu acabei pegando emprestado, né, claro que com o devido crédito, mas ele trata de alguns assuntos que são similares, né? Existe uma sobreposição, claro que tem algumas coisas que ele fala que eu não falo, né? Mas muitas coisas já estão lá e de uma forma bastante resumida. E aí, claro, eu sugiro que você consulte a bibliografia recomendada. Essa aula, como todas as outras, né? Eu gosto sempre de falar isso, é um resumo, né? É uma maneira de te orientar no seu estudo, mas isso não requer que você deixe de estudar. Pelo contrário, você precisa estudar. Eu só espero que essa blá 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 aqui que eu fico falando, que eu fico fazendo, te ajude simplesmente nesse seu caminho, tudo bem?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Você tem, claro, né? Eu sei que é muita informação, mas eu queria mesmo assim agradecer a paciência, né, a perseverança de todo mundo. Se você chegou até aqui, ser um vitorioso, uma vitoriosa, né? Então, se você tiver algum tipo de pergunta, claro, fique à vontade para me escrever, ou você pode também colocar aqui nos comentários algum tipo de pergunta, e a gente vai fazer, né? Tem programado já a nossa, a nossa sessão de bate-papo. Então, é isso. Até mais e abraço.